Renda fixa. Você já se sentiu perdido com tantas siglas? CDB, CDI, LCI, CRA. Acha que renda fixa é poupança? Neste vídeo, eu vou te revelar tudo o que os bancos não explicam e o que você realmente precisa entender antes de aplicar seu dinheiro. O que é um CDB? O CDB, Certificado de Depósito Bancário, é um título emitido por bancos para captar recursos dos investidores. Quando você compra um CDB, está basicamente emprestando dinheiro ao banco em troca de juros. Esses títulos podem ter rentabilidade prefixada, com taxa definida no momento da aplicação, pós-fixada, atrelada a índices como CDI, ou híbrida, combinação de taxa fixa e inflação. Quanto maior o prazo do investimento, maior tende a ser a remuneração oferecida. Todos os CDBs contam com a garantia do FGC, Fundo Garantidor de Créditos, até R$ 250 mil por CPF e instituição. Vale lembrar que esses investimentos estão sujeitos à tabela regressiva de imposto de renda, que varia de 22,5% para aplicações de até 180 dias até 15% para prazos superiores a 720 dias. O que é o CDI? O CDI, Certificado de Depósito Interbancário, representa a taxa média dos empréstimos entre instituições financeiras, refletindo o custo do dinheiro no mercado interbancário. Essa taxa é determinada diariamente pelas condições de liquidez do sistema financeiro, com participação de praticamente todos os bancos. O CDI serve como referência, benchmark, para a maioria dos investimentos de renda fixa no Brasil, como CDBs, LCIs e LCAs. Normalmente, sua taxa fica entre 0,1 e 0,2 pontos percentuais abaixo da taxa Selic, acompanhando de perto as decisões de política monetária do Copom. O que é a Selic? A Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, é a taxa básica de juros da economia brasileira, definida pelo Banco Central. Ela serve como principal instrumento de controle da inflação e baliza todas as demais taxas de juros do mercado. Quando o Copom aumenta a Selic, o crédito fica mais caro, desaquecendo a economia e contendo a inflação. Por outro lado, quando a taxa é reduzida, o crédito se torna mais acessível, estimulando o consumo e os investimentos. A Selic também determina o rendimento de importantes aplicações financeiras, como o Tesouro Selic e diversos títulos pós-fixados. O que é inflação? A inflação representa o aumento generalizado e contínuo dos preços na economia, corroendo o poder de compra da moeda. Ela ocorre quando há excesso de demanda ou quando os custos de produção aumentam significativamente. O Banco Central utiliza a política monetária, principalmente através da taxa Selic, para manter a inflação dentro da meta estabelecida. Quando a inflação fica muito alta, os juros sobem para reduzir o consumo. Quando está muito baixa, os juros podem ser cortados para estimular a economia. Para os investidores, é crucial buscar aplicações que ofereçam retorno acima da inflação para preservar o poder de compra do capital. O que é IPCA? O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é o principal termômetro da inflação no Brasil, calculado pelo IBGE. Ele mede a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos por famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos. O governo utiliza o IPCA como referência para suas metas de inflação, que atualmente estão em 3% ao ano, com intervalo de tolerância de 1,5 a 4,5%. Muitos investimentos de renda fixa, como o Tesouro IPCA+, usam esse índice como referência para corrigir seus rendimentos, oferecendo proteção contra a inflação mais o pagamento de uma taxa real de juros. Qual o papel do Copom? O Copom, Comitê de Política Monetária, é o órgão do Banco Central responsável por definir a taxa Selic e a direção da política monetária brasileira. Composto por diretores do BC e presidido pelo seu presidente, o comitê se reúne a cada 45 dias para analisar indicadores econômicos e projetar a inflação. Em suas decisões, o Copom considera não apenas a inflação atual, mas também as expectativas para os próximos anos, o cenário internacional e o nível de atividade econômica. Essas reuniões são acompanhadas atentamente pelo mercado financeiro, pois suas decisões impactam todos os tipos de investimento e crédito no país. Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um título público federal que acompanha a taxa básica de juros da economia, sendo uma das aplicações mais seguras do mercado. Ele é ideal para investidores que buscam proteção do capital com liquidez diária, podendo ser resgatado a qualquer momento útil.
Sua rentabilidade é calculada pela taxa Selic vigente, descontado apenas o imposto de renda, que segue a tabela regressiva. Por ser emitido pelo governo federal, possui risco praticamente nulo de crédito, sendo considerado o ativo livre de risco no Brasil. Muitos investidores utilizam o Tesouro Selic como reserva de emergência ou para alocar recursos temporariamente enquanto definem outros investimentos. O que é LCI e LCA? LCI, letra de crédito imobiliário, e LCA, letra de crédito do agronegócio, são títulos de renda fixa emitidos por bancos para financiar setores específicos da economia. A LCI destina-se ao mercado imobiliário, financiando construções e financiamentos habitacionais, enquanto a LCA apoia o agronegócio, desde a produção agrícola até a comercialização. Ambos oferecem isenção de imposto de renda para pessoas físicas, tornando-os atraentes para investidores em busca de eficiência fiscal. Normalmente, têm prazos mínimos de 90 dias e podem ser prefixados, pós-fixados ou híbridos. Assim como os CDBs, contam com a garantia do FGC até R$ 250 mil por CPF e instituição. Qual escolher? A escolha entre CDB, LCI e LCA depende do perfil e objetivos do investidor. Para prazos curtos, até 1 ano, LCIs e LCAs costumam ser mais vantajosos devido à isenção de IR. Já para prazos mais longos, CDBs com taxas acima de 110% do CDI podem compensar mesmo com a tributação. Investidores conservadores podem preferir títulos com garantia do FGC, enquanto quem busca maior rentabilidade pode considerar CRIs, CRAs ou debêntures. É essencial comparar o rendimento líquido, descontados impostos e taxas, e avaliar a solidez do emissor antes de decidir. O que é FGC? O Fundo Garantidor de Créditos, FGC, é uma entidade privada que protege investidores em caso de falência de instituições financeiras. Ele cobre até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira, com um limite global de R$ 1 milhão a cada 4 anos. A garantia vale para diversos investimentos, como CDBs, LCIs, LCAs e letras de câmbio, mas não se aplica a títulos públicos, CRIs, CRAs ou debêntures. Embora ofereça segurança, o FGC não é ilimitado. Em crises sistêmicas com múltiplas quebras, pode haver atrasos nos ressarcimentos. Por isso, diversificar entre instituições sólidas segue sendo a melhor estratégia. O que é LC? A letra de câmbio, LC, é um título semelhante ao CDB, porém emitido por financeiras em vez de bancos. Ela também representa um empréstimo do investidor à instituição, que promete devolver o valor com juros em uma data futura. As LCS podem ser pré- ou pós-fixadas e contam com a garantia do FGC. Uma característica peculiar é que algumas financeiras oferecem LCS lastreadas em direitos creditórios, como carnês ou recebíveis. Apesar da segurança do FGC, é importante verificar a saúde financeira da emissora, pois financeiras geralmente apresentam risco maior que bancos tradicionais. O que é CRI e CRA? CRI, Certificado de Recebível Imobiliário, e CRA, Certificado de Recebível do Agronegócio, são títulos lastreados em créditos desses setores. Diferentemente de LCIs e LCAs, são emitidos por securitizadoras e não têm garantia do FGC. Os CRIs são vinculados a recebíveis de empreendimentos imobiliários, enquanto os CRAs representam créditos do agronegócio. Ambos podem oferecer isenção de IR para pessoas físicas, mas exigem mais análise. É preciso avaliar a qualidade dos créditos que lastreiam os títulos. Normalmente, apresentam prazos mais longos, 3 anos, e são indicados para investidores com maior tolerância a risco. O que são debêntures? Debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos de longo prazo. Podem ser comuns, tributadas ou incentivadas, isentas de ir para PF quando financiam projetos de infraestrutura. Não possuem garantia do FGC, então o risco depende da saúde financeira da emissora. Por isso, costumam pagar juros mais altos que títulos bancários. Algumas debêntures são conversíveis em ações, oferecendo potencial de ganho adicional. Investidores devem analisar o rating, classificação de risco e entender os covenantes, condições do contrato, antes de aplicar. São indicadas para quem busca diversificação e aceita maior risco por retornos superiores. Dicas finais. Diversifique entre diferentes tipos de renda fixa para equilibrar risco e retorno. Compare sempre o rendimento líquido, descontados impostos e taxas. Alinhe os prazos dos investimentos com seus objetivos financeiros. Monitore as reuniões do Copom e indicadores econômicos. Revise periodicamente sua carteira para aproveitar novas oportunidades. Se esse vídeo clareou suas dúvidas sobre renda fixa e ajudou a decifrar as siglas do mercado, apoie o canal com seu like. Deixe um comentário dizendo o que mais você quer aprender e compartilhe com quem precisa dessa informação.
Deixei aqui mais 2 vídeos que podem lhe ajudar na jornada dos investimentos. Te vejo lá!